Olá, estamos ao vivo aqui no Facebook para parabenizarmos todos os professores de História. Hoje é o dia do historiador. E o Fala com Farney recebe o professor de História, Gustavo Uchoas Guimarães. Parabéns, Gustavo, pelo dia seu historiador e de todos os outros historiadores. Muito obrigado, Farney, pelo convite. Uma boa tarde aí a quem está nos acompanhando. E parabéns a todos os meus colegas e amigos historiadores aí, né? Os professores de história, aqueles que trabalham em museus, os que desenvolvem pesquisa, enfim, todo mundo que está ligado de alguma forma ao estudo e ao ensino da história. Meus parabéns. E o que seria do mundo sem os historiadores, né? Como que a gente saberia o que nos norteia no presente e o que pode nos nortear no futuro, né, Gustavo? Que é meu amigo. A gente resolveu fazer esse bate-papo, né, de último momento, né, para não passar em branco esse dia tão especial para vocês que são historiadores e para todos nós, porque a gente vive da história, né? A gente vive das evoluções aí. Para você, Gustavo, o que é o Dia do Historiador, não só como uma data especial, mas qual é a importância disso, né? Do historiador, sabendo que a gente só sabe quem a gente é numa certa medida por causa disso, da gente saber a história do passado, da gente saber ter um olhar crítico no presente, poder apontar caminhos para o futuro. Qual que é a importância dessa data? Então, essa data, aliás, por que essa data? Por que 19 de agosto e não 10 de setembro ou 5 de abril, né? Porque 19 de agosto foi o dia em que nasceu Joaquim Nabuco, que foi um historiador brasileiro, ele também, né, era escritor, era defensor das ideias republicanas e ajudou também no movimento abolicionista no século XIX, né, pelo fim da escravidão. E aí, em homenagem ao dia do nascimento dele, foi criado o Dia do Historiador. E esse dia ele é muito importante para lembrar o trabalho de quem não deixa a história ser esquecida. E por que isso é importante? Porque o nosso povo tem uma memória a ser valorizada e que deve ser preservada e que deve ser ensinada, e o historiador cumpre o seu papel social de manter viva essa memória, né? Seja ensinando, seja pesquisando, seja debatendo, e ainda mais em tempos onde historiadores são desvalorizados por uns, são desprezados por outros, mas mesmo assim o historiador segue o seu curso, né? Garantir que a memória seja lembrada, ensinada, debatida e não seja esquecida, mesmo quando a sociedade quer esquecer. Exatamente, e até porque, né, a abolição, por exemplo, né, dos escravos, né, essa parte histórica do Brasil e do mundo, né, que sempre teve servos, escravos, né, é uma parte que talvez se a gente pudesse, né, numa utopia, não ter tido isso como parte da história, a gente teria. Mas antes de começar esse bate-papo, eu estava pensando como que a arte, né, se a gente pegar, por exemplo, filmes, pinturas, né, que retratam algo específico da história, algum momento, né, um recorte histórico, como que a história ela é bela, né? Se a gente pegar, por exemplo, o filme O Pianista, que fala sobre a guerra, né, mundial. Então, assim, eu queria a pergunta é como que você enxerga, qual é assim a obra artística que vem na sua cabeça que te deu muito prazer e êxtase quando você
viu algum quadro, ou assistiu algum filme? Qual a obra artística histórica que mais te emociona? Nossa, tem, por exemplo, o filme Troia me, assim, me impacta bastante. A obra, algumas obras produzidas por artistas indígenas. Então, quando eu vejo assim arte indígena de uma forma geral, né, aquilo me impacta. Na verdade, a variedade é grande, né? Porque a gente que gosta de história acaba gostando de muitas produções. Tem algum outro filme assim histórico que você é fã, assim? Por exemplo, eu gosto de filmes que se passem na antiguidade. Até Troia entra nessa, né? Ou então filmes que se passem, por exemplo, dentro da antiguidade, Roma Antiga, Egito Antigo, ou até mesmo filmes digamos assim, que representam épocas mais recentes, né? Eu gosto, por exemplo, filmes brasileiros, deixa eu ver, eu O Que Isso, gostei muito. Companheiro? Você chegou a assistir O Que Isso, Companheiro, que tem Fernanda Torres? É maravilhoso. Você acredita que não? Eu até falo que Mas tem Olga, né, por exemplo. Olga, isso. Olga é um filme que me impacta muito, principalmente a cena em que Olga é despachada grávida num navio para ser presa na Alemanha quando chegasse. Mas eu até falo que eu vou meio na contramão de muitos historiadores, porque eu vejo assim os meus colegas historiadores falarem muito de filmes e eu não sou cinéfilo. Entendi. Eu gosto de filme, entende? Eu assisto filmes, mas assim, de ser aquele viciado em filme que curte tudo e fala dos diretores e tal, não sou. Mas de poesia eu sei que você gosta. Hã? De poesia eu sei que você gosta, mas você vai falar de algum diretor. Mas tem um diretor que eu gosto muito, do início da história do cinema, chamado Georges Méliès. Ele era francês, ele era mágico ilusionista e entrou para o cinema, né, quando foi inventado o cinema no final do século XIX. E ele usava técnicas de ilusionismo para criar os primeiros efeitos especiais da história do cinema. Então, por exemplo, tem o meu filme preferidíssimo dele é o filme Viagem à Lua, foi produzido em 1902 e até hoje, se eu não me engano, é o único filme na história que é considerado patrimônio da humanidade. Então, e esse filme retratou mesmo o primeiro ser humano que pisou na Lua, ou o título não tem nada a ver com isso? Ficcional, mas ficcional, mas ele é interessante porque ele mostra a visão que as pessoas tinham sobre o espaço no início do século XX, porque o filme foi produzido quase 70 anos antes do homem pisar na Lua. Então, mas é interessante porque mostra assim a visão do homem do início do século XX a respeito das viagens espaciais, como que o homem imaginava a Lua, é bem interessante, assim. E outros filmes, o Georges Méliès, ele produziu alguns filmes. Ao mesmo tempo que você acabou de falar que estavam descobrindo o cinema, então, assim, tinham duas grandes curiosidades. A descoberta do universo, né, contando com a Lua, e também o próprio ato de fazer cinema. Então, assim, o que me parece é o gosto da curiosidade, né? E história, como qualquer outra disciplina, se não tiver curiosidade, se não tiver o desejo de saber, a disciplina não existe, né? Verdade, eu falo isso muito para os meus alunos. Procurem ler, procura saber, né? Deixa despertar a curiosidade que existe aí dentro, porque estudar história é isso, né? É muito baseado na curiosidade, até mesmo quando você leva para uma pesquisa acadêmica, algo que já tem um nível aí
de método científico mais elevado. Mesmo assim, tudo começa na curiosidade. Eu também acho. Ô, professor Gustavo, então, para a gente dar mais os nossos louvores aí a todos os historiadores e comemorar essa data importantíssima, eu tenho aqui algumas frases históricas, e aí eu vou falar algumas para que você comente. Eu achei na internet, para explicar aí para quem está nos assistindo. Pode ser que alguma frase ou outra o professor Gustavo não se lembre, porque é impossível lembrar de todas as frases históricas, nem o maior gênio teria tal capacidade, então é uma espécie da gente comemorar algumas frases e brincar um pouquinho, de refletir sobre elas. Certinho? Claro, vamos lá. Então vamos lá. A primeira diz assim, é do Heráclito: nada é permanente, exceto a mudança. Nada é permanente, exceto a mudança. Do início da história da filosofia grega, isso aí. Heráclito era do século IV ou V a.C. E havia uma reflexão interessante entre os filósofos gregos no início, né? Ali os chamados pré-socráticos, né? Ou seja, os que viveram antes de Sócrates. E havia uma reflexão entre eles que era a seguinte: do que é feito o universo? Né? Aí o Tales de Mileto dizia que o universo era feito de água, o Pitágoras dizia que o universo era feito de números. Não é à toa que até hoje a matemática estuda Pitágoras até não querer mais, né? E cada um puxando para sua sardinha, né? Eu diria que o mundo é feito de letras. De letras, O Demócrito, até ele é chamado de o pai da química, porque o Demócrito, na mesma época do Heráclito, dizia que o mundo era feito de átomos. Ele foi o primeiro pensador a ter essa ideia do átomo, ou seja, você vai dividindo todos os elementos até chegar num ponto em que não tem mais como dividir. E aquilo que não se divide é chamado de átomo, que significa não se divide em grego, né? E a partir desse pensamento de que o universo era feito de átomos, aí vem o Heráclito dizer que então tudo é passível de mudança, né? Nada permanece, exceto a mudança. Inclusive achar, né, que o mundo é feito daquilo que eu mais gosto, pode ser mutável, até porque aquilo que eu gosto hoje pode ser que eu continue gostando daquilo amanhã, mas de outra coisa também, né? Fazendo uma reflexão filosófica. Quando eu pesquisei lá no Google frases, me veio a questão de como é bom mudar, né? E quando a gente fala de história, a gente vai vendo como a humanidade vai caminhando para o bem ou para o mal. E qualquer sujeito que se recusa a ir para essa linha de evolução, que quer ficar num quadrado fechado, sempre é muito ruim, porque é limitador, né? Então, estar aberto a mudanças, a evolução, eu acho que talvez seja um dos grandes ganhos de qualquer pessoa. Vir para mudar, para contribuir, né, para a evolução. Vamos lá, segunda. Ser ou não ser, eis a questão. Isso está em Hamlet, escrito por William Shakespeare. O que você diria sobre essa frase histórica da literatura? Ser ou não ser, eis a questão. Então, o William Shakespeare, ali, quando ele escreve isso, né, o personagem Hamlet estava refletindo sobre ser aquilo que realmente é ou não ser aquilo que realmente é para poder parecer algo que não é. Então, eu até já escrevi uma reflexão assim uma vez, né, falando sobre o ser e o parecer, e essa frase ela é atualíssima, né? Tem aquelas frases ou personagens que muda a época, muda o lugar, mas a frase continua atual. E essa frase, to be or not to be, it is as a question, né?
Ser ou não ser, eis a questão, é atualíssima, porque no mundo de hoje, em que você tem as pessoas, muita gente querendo parecer aquilo que não é, né? Essa frase continua atual e confronta a cada um de nós, né? Ser realmente o que eu sou ou não, eis a questão. E as redes sociais proporcionam muito essa prova questão viva, Gustavo. Você acabou de falar de redes sociais, deixa eu engatar nisso que você falou, né? Quando a gente fala quando está lá no Instagram e no Facebook, status, né? É uma coisa corriqueira, né? Todo mundo pode, de modo muito sadio, colocar lá o que está vivendo, né? O que acha interessante. Mas, se a gente for pensar de um modo um pouquinho mais profundo, a gente pode pensar também no que eu quero fazer parecer. Será que o que está lá no status, e não só no Facebook, no Instagram, o que eu aparento ser de status na vida social, será que é o que eu tenho em casa, diante do espelho? Quer dizer, ser ou não ser, eis a questão, acho que acompanha a gente até o último suspiro, não é? Verdade. Eu até falo, de vez em quando eu comento com um ou outro aí que o mundo seria muito melhor se fosse igual no Instagram, porque no Instagram você não vê ninguém triste. Instagram não tem gente triste. Você olha as fotos, tá todo mundo sorrindo, todo mundo pulando, todo mundo só alegria, né? Até a tristeza pula de alegria no Instagram, meu. Gustavo, vamos agora para Anne Frank, né? O Diário de Anne Frank. Gente, o meu inglês, o meu francês não é bom, viu? Então, se eu pronunciar errado, aí vocês me perdoem. Mas é melhor que o meu, com certeza. Não, acho que não. Meu, com certeza. Diz assim, ó. Apesar de tudo, eu ainda acredito na bondade humana. Bonita, né? Pois é, e para uma menina que vivia num contexto de guerra, perseguição ao seu povo, né, de milhões morrendo em campos de concentração, ainda você encontra digamos assim, um espírito elevado como esse, né, que acredita na bondade humana. Eu também acredito, né? De vez em quando eu tenho umas crises de realismo exagerado, mas eu ainda acredito na bondade humana. Eu tive uma crise de realismo exagerado esses dias, por exemplo, porque no início da pandemia, eu tive a ideia de escrever uma série de textos, de repente poderia até virar livro, chamado Lições do Covid. Só que aí acompanhando redes sociais, vendo notícias, tal, vendo que parece que as pessoas não mudam, sabe? Quem é bom continua bom, quem é mal continua mal. Aí eu desisti de escrever, eu falei, não vou escrever lição de coisa nenhuma, não. E até porque, Gustavo, a gente está passando por esse momento, né? E eu também, eu me identifico com você, eu também tento todos os dias entender. E é super natural, né? Clarice Lispector tem um fragmento dela que eu adoro, que diz assim, eu não sei se eu vou ler de modo literal, mas talvez parafraseando, que diz assim, viver sem ter entendido nada, mas isso é de estarrecer. Então, nós devemos, mesmo que não conseguindo compreender muito o presente por ser presente, mas questioná-lo é muito necessário, né? Isso que você acabou de falar do livro que você queria escrever, né, e deixou de escrever por perceber que as pessoas estavam ainda, igual você falou, não é uma pandemia que vai fazer as pessoas talvez evoluírem de um modo significativo, mas casando com a frase da Anne Frank, né, apesar de tudo eu ainda acredito na bondade humana, continue sua resposta. Você acha que as pessoas não vão mudar muito por causa da pandemia, mas
apesar dos pesares, você também disse que concorda com Anne Frank na bondade humana. Eu também concordo. Conclua. É meio fase, assim, sabe? Eu tive esse lampejo aí, falei, não vou escrever coisa nenhuma, não. Mas aí também eu comecei a ver que algumas pessoas, andando pela internet aí, algumas pessoas já estão escrevendo sobre isso, né? Lições do Covid, o que a gente pode aprender com esse período e tal. Aí eu pensei, bom, então eu não vou escrever, porque senão seria chovendo molhado, mas aí já começa de novo aquela coisa de acreditar na bondade humana, né? Então, não, mas tem gente que está escrevendo, tem gente que está refletindo sobre isso, e eu espero que as pessoas realmente venham a parar, a pensar, a refletir e despertar a bondade que tem no coração. Então, eu ainda acredito, sabe? Eu acredito. Eu sou muito assim de acreditar em pessoas que eu boto credibilidade, né? Então, tem uma psiquiatra que se chama doutora Ana Beatriz Barbosa Silva. Ela é muito conhecida aí por muita gente, já foi em vários programas televisivos. E ela disse que ela, né, assim, numa pessoa que eu vejo com muita credibilidade, ela vê que 5% vai melhorar, porque vai perceber algumas coisas, perceber que o consumismo não vale a pena, vai perceber que a morte, por exemplo, é algo que está mais próxima do que a gente imagina, e por isso a gente vai viver melhor. Mas ela disse algo assim que me impactou muito, que ela disse que algumas pessoas vão apodrecer mais do que já estão apodrecendo, né? Porque tem todo esse mal-estar da gente estar com o vírus e a desigualdade social um pouco mais intensa, as pessoas ansiosas talvez vão beber mais, enfim. Então, assim, essa psiquiatra me fez pensar um pouco na contramão do que todo mundo estava falando, que a pandemia veio para gente evoluir. Eu creio que algumas pessoas vão, e eu quero que eu seja uma dessas pessoas, mas precisa que a gente queira, né? Isso, então eu venho pensando muito isso também nessa época de pandemia, sabe? Tem que partir de mim. Então, o autoconhecimento. Aí depois a gente fala para os outros que tem que melhorar e tal. Mas eu acredito que vai dar bons frutos, assim, em termos de pessoas mudadas, tal. Pode não ser todo mundo, mas se for, como diz a psicóloga e a psicanalista, se for 5%, ótimo, já dá para mexer bem o mundo. Porque você olha, aí olhando historicamente, aí, ó, vamos olhar historicamente. Quando você olha, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, e eu tenho certeza que muita gente que viveu na Segunda Guerra Mundial deve ter pensado assim, nossa, mas aqui a humanidade realmente não aprende nada, né? Mas aí você vê, depois da Segunda Guerra Mundial, quanta gente boa surgiu nesse mundo. E assim, só para ficar nos famosinhos, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, João Paulo II, Papa Francisco, e tanta, Nelson Mandela, enfim, tanta gente boa que fez o bem para o mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, quer dizer, para quem pensou lá na Segunda Guerra Mundial, para quem pensou, nossa, a humanidade não aprendeu nada, né? Não vai aprender nada desse jeito. Eu acho que o nosso erro humano é a gente esperar que a sociedade mude para a gente mudar. Não é? Eu acho que enquanto a gente fica tentando ver a evolução, é igual você disse, deu vários exemplos. Vamos pegar aí uma pessoa histórica que eu admiro e sou devota, a Madre Teresa de Calcutá. Ela teve vários motivos para largar a causa dela, e ela acreditava no ser criador, que ela tinha muita fé, e nela, né? Sim. Então, enquanto o mundo tinha N razões para mostrar para ela que as ações dela não eram nada, ela tinha muitos motivos ali concretos, simples, né, nas crianças e idosos, de que valia a pena e que valeu a pena, né? Eu acho que isso é fantástico. Eu acho que crer
O dia que a gente não crer na humanidade, a gente não está crendo na gente mesmo. Aham, verdade. Não é verdade? Mas é mesmo. E assim, eu até falando em partir de nós mesmos, tal, eu lembrei de uma leitura que eu fiz agora nessa época de pandemia. Eu ando lendo aí alguns filósofos gregos e eu achei interessante o que Tales de Mileto dizia no século VI a.C., quando perguntaram para ele o que é mais difícil ao homem. Aí ele falou, conhecer a si mesmo. E aí logo perguntaram, e o que é mais fácil ao homem? Aí Tales respondeu, dar conselho aos outros. Então, mas refletindo sobre isso, assim, dar conselho aos outros realmente é fácil, mas eu acho que fica mais eficiente e às vezes até fica mais difícil quando o aconselhamento parte do autoconhecimento, ou seja, eu vou falar para o outro daquilo que eu descubro em mim mesmo. Então, eu creio que na medida em que eu me conheço, na medida em que eu me percebo como pessoa, nas questões que eu tenho interiores, aí sim eu vou podendo melhorar aquilo que eu digo para as outras pessoas. E eu acredito que essa época de pandemia vai ser muito interessante nesse sentido. Pode não ser todas as pessoas ou pode não ser a maioria, mas tenho certeza que vai ter aquela porcentagem de gente que está aproveitando esse momento para se autoconhecer. Aí sim, eu acho que vai fazer um efeito legal e vai renovar a nossa fé na bondade humana. Sim, eu também tenho esse pensamento otimista. Até porque, por mais que nós, às vezes, não queiramos nos conhecer, a vida todo dia ela nos dá propostas, dá propósito de conhecer a si e conhecer o outro. E quando você falou, quando você estava falando, você me fez lembrar de algo que eu achei legal, que eu estava lendo no site esses dias, e aí um célebre, eu não esqueci o nome dele, ele disse o seguinte, que quando a gente está muito preocupado com o mundo exterior, quando a gente está exaustivamente falando sobre a guerra, sobre o presidente dos Estados Unidos, a gente só fala do mundo exterior, é porque alguma coisa do mundo interior não está muito bem. Aquilo fez eu pensar em mim, falei, poxa, às vezes eu fico falando tanto, né, do mundo exterior, quem sabe se eu der uma olhadinha mais para o meu mundo interior, eu me organize melhor para melhor ver o exterior, né? Porque é muito mais fácil, como você disse aí, fazendo o link, dar um conselho para alguém que não sou eu, né? E esse conselho que eu dou, talvez nem eu fiz, né? E a outra pessoa nem está passando pelas mesmas coisas que eu, né? Pois é. Posso ir para a próxima frase? Vai lá. Para comemorarmos a mulher nesse dia do historiador, uma frase de Simone de Beauvoir, né? Não se nasce mulher, torna-se mulher. E hoje em dia tem sido bastante debatido essa questão do gênero, né? A questão biológica, a questão do se sentir assim, de se reconhecer assim. Mas eu particularmente entendo a frase, até nem tanto essa frase da Simone de Beauvoir, eu não entendo ela num sentido biológico, eu entendo ela num sentido de pessoa mesmo, a construção como pessoa. Ou seja, a mulher, ela nesse sentido, né, de se tornar mulher, ou seja, de perceber ao longo da vida a sua própria feminilidade, de perceber, né, ou de se construir como mulher num contexto histórico e social, né? Aí tem aquelas questões de escapar, ou tentar escapar de construções que subjugam a mulher. Né? Então, exatamente, por exemplo, essa frase aqui,
eu vou comentar aqui com o Gustavo está respondendo super bem e eu já li as frases antes, tive tempo de pensá-las. Então, qualquer coisa que eu diga aqui, o Gustavo está no prejuízo de estar tendo a leitura das frases agora, né? Mas assim, como que você falou super bem, né? A mulher ela já nasce num ambiente que historicamente é masculino, a gente está conseguindo algumas evoluções, mas ainda há sim um grande machismo. Então, a mulher, para se fazer mulher, para se construir mulher, ela não basta nascer, ela tem que lutar para se legitimar, né? Falar isso em pleno século XXI, 2020, é um pouco triste, mas é a realidade, né? É a realidade. Aí a mulher, nesse processo dela tornar-se mulher, faz parte disso o libertar-se de preconceitos, do machismo, né? Libertar-se de toda uma estrutura social e de pensamento que acaba subjugando a mulher. Eu até estava, outro dia eu estava conversando com um amigo meu que é pastor, e a gente estava falando justamente dessa questão do respeito à mulher, do preconceito contra a mulher, porque, por exemplo, tem gente que lê na Bíblia a parte que fala assim, o corpo da mulher pertence ao homem, mas finge que não lê o que vem depois. O corpo do homem pertence à mulher. Então, tem gente que lê só a parte que interessa ao homem, né? E não lê a parte que fala da mulher. E aí, ou lê a parte que fala assim que a mulher, da mulher estar sujeita ao homem. Eu não gosto muito dessa palavra sujeita, não. Mas questão, por exemplo, da mulher respeitar o homem. Mas, não, ao mesmo tempo, a pessoa que lê isso, ela não lê o que vem depois, né? Que fala do homem respeitar a mulher e cuidar da mulher. Então, contra Gustavo, esse tipo... aproveitando da gente tocar numa das mazelas da sociedade, que é o preconceito, que é a discriminação, você como historiador, você enxerga que a humanidade deu grandes passos em se tratando... Porque se a gente parar para pensar, acabou a escravidão, mas há uma nova escravidão. Se a gente parar para pensar, a mulher conseguiu direitos como votar, conseguiu alguns direitos, mas assim, o mínimo, né? Então a gente pode falar de direitos, mas aqueles direitos que elas já deveriam desde sempre ter nascido com eles, né? Então, o que eu pergunto se a gente pensar desde o início da história, você vê que o homem conseguiu grandes saltos humanos no quesito espiritual, de bondade, igualdade, ou foram passos bem curtos, bem amedrontados e bem covardes? Olha, nisso eu vou me basear num escritor israelense que eu gosto muito, um historiador israelense chamado Yuval Noah Harari. Ele escreveu um livro chamado Homo Deus, que vem bem ao encontro do que eu penso também, de que a humanidade deu um grande salto evolutivo nesse sentido, né? Por exemplo, vamos pensar aí, até o início, até ali virar do século XIX para o XX, a humanidade tinha 3 grandes desafios: fome, guerras, peste. Só que aí, mas aí talvez você fala assim para mim, mas Gustavo, isso aí existe até hoje. Mas tudo bem, vamos pensar a questão da fome. A fome, até o início do século XX e tal, muitas vezes era resultado da falta de produção mesmo, né? A produção não acompanhava o tamanho da população e tal. Hoje em dia, porém, se você olhar todas as realidades ao redor do mundo onde pessoas passam fome, não é por falta de produção, mas é por erro político, né? Aí entra a corrupção, a má distribuição daquilo que é produzido, mas não tem a ver exatamente com a produção, tem a ver com a política em torno disso. Guerra, mesma coisa, né? Lógico, existem guerras até hoje, mas se você pensar, por exemplo, no quanto as guerras matam, diminuiu muito.
depois da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial foi o último conflito na história onde os mortos chegaram a dezenas de milhões. Né? Ainda temos que resolver esse problema da guerra? Sim, mas as guerras têm matado cada vez menos, o que não diminui a gravidade do fato de ser guerra, óbvio. E pensando na questão da peste, né? Aí pensando por peste, todas as doenças, né? Por exemplo, 1918 começa a se espalhar pelo mundo a gripe espanhola. Demorou para ter vacina, matou milhões de pessoas, né? Foi uma pandemia assim que arrasou o mundo todo. Eu estava lendo esses dias, a vacina para a gripe espanhola demorou 5 anos, não foi? Eu não lembro direito. Por aí. Imagina, esse novo vírus que a gente está agora, né, sendo submetido, né, o novo coronavírus, o Covid-19, parece que vai sair já no fim do ano. Imagine se nós tivéssemos que esperar 5 anos ainda, né? Pois é. Pensando então, nisso, nós estamos à frente, né? Sim. O Brasil está à frente, a Rússia, Estados Unidos também desenvolvendo bastante. E se você pensar, então, essa questão da peste, nós evoluímos bastante também. Né? Só pensar aí nos últimos 100 anos. A descoberta da penicilina, a invenção dos antibióticos, a criação das vacinas, doenças, né, foram erradicadas. Por exemplo, ninguém mais morre de varíola no mundo. Sarampo existe, mas não mata mais tanta gente assim. Eu tenho a impressão, é uma pergunta que eu te faço, eu tenho a impressão, ainda mais ouvindo você falar agora, que nos tempos passados, as pessoas, por não terem uma tecnologia, uma medicina tão avançada, elas estavam acostumadas a viver no perigo, a viver no caos. Pelo menos é um pensamento que eu estou tendo agora, a partir da sua fala. Porque não tinha mesmo os avanços da medicina e da tecnologia. Será que hoje, uma reflexão filosófica, será que hoje, por nós estarmos não acostumados a viver em constante perigo em se tratando de pestes e coisas que antigamente as pessoas viviam como se fosse normal, era normal ter um vírus novo, uma peste nova, né? Será que hoje a gente é mais fraco psicologicamente porque a gente não tem isso sempre pairando no ar? É uma questão que me veio agora. É uma questão, realmente, Farney. Hoje nós temos não a humanidade toda, mas a maior parte da humanidade tem um conforto maior, né? De morar em lugares com muito menos perigo de fome, com muito menos perigo de guerra, com muito menos perigo de peste. Então, talvez a gente esteja aí, digamos, criando talvez uma geração mais fraca, vamos dizer assim, em relação aí que eu queria refletir mais com você. Essa geração mais fraca, para mim, no sentido, dá para a gente fazer uma dicotomia. A gente está mais forte para lidar com pestes, por mais que nós estejamos agora num período que muita gente está morrendo e a gente está fragilizado, mas ainda a gente tem uma visão aí de que até dezembro, ano que vem, tenha uma vacina. Pelo menos é isso que dizem, e dá um certo conforto. Não tira a angústia, lógico, mas dá um certo conforto se compararmos antigamente, que a gripe espanhola teve que esperar 5 anos, por exemplo. Mas hoje, talvez, a nossa fraqueza seja espiritual, né? Aí me lembra uma frase de um poeta russo que diz: quanto mais coisas você tem, mais entediante é a sua vida. Será que hoje a morte, que antigamente era tão visível, a morte física, né, de guerra, de peste, hoje essa morte parece que é a intolerância, a incapacidade de compreender o outro? Seria uma leitura histórica atual pertinente?
Seria, igual você mencionou aí a questão as pessoas parecem que estão mais intolerantes. E realmente, eu creio que a gente viva aí um período de transição, né? Transição de uma sociedade que já tinha a caixinha toda pronta, não precisava pensar muito fora da caixinha, para uma sociedade futura que vai ter que pensar fora da caixinha o tempo todo, vai ter que se confrontar com o diferente, com o contraditório. A gente está nessa transição e que está bastante conflituosa, porque a internet abriu o espaço virtual, né? Abriu o espaço virtual para todo mundo dizer o que pensa, para todo mundo manifestar o que acredita, só que muitos não aceitam o contraditório. Muitos não aceitam um pensamento diferente. Mas não tem como voltar atrás. A humanidade vai ter que aprender a lidar com o contraditório. E aí... E talvez esse seja um dos grandes desafios de hoje, né? E aí, até mesmo porque, como a maioria da humanidade não precisa se ocupar em combater a fome, não precisa se ocupar em fugir de guerra, e não precisa se ocupar em se proteger de peste, então acaba sobrando tempo para outras coisas, né? Por exemplo, a gente criar picuinhas pessoais, né? E você me fez lembrar de algo que está na moda agora, que é a cultura do cancelamento. Já ouviu falar? Pois é. A nossa sorte é que nós não somos pessoas muito públicas, né? Não temos muitos seguidores. Mas no mundo aí das celebridades, mas isso não nos exclui de um linchamento virtual, se nós não tomarmos cuidado, né? Hoje em dia, viver está perigoso, ainda mais no mundo virtual. Talvez na rua hoje nós estejamos mais seguros, né? Mas o cancelamento virtual é uma coisa que a gente percebe que é bem visceral, né? É uma coisa assim, ao mesmo tempo que expressa o contraditório, ou seja, eu não concordo com isso que me diz, mas ainda há o desejo de apedrejar, eu preciso aniquilar. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que nós temos espaço para que todo mundo se expresse, há também um desejo de matar algumas vozes, as vozes que a gente não concorda, né? Isso, e assim, o mais hipócrita é que essa cultura do cancelamento, no campo, por exemplo, das bolhas políticas, as turminhas, os grupinhos fechados em si mesmos, dentro desses grupos, eles promovem a cultura do cancelamento ao mesmo tempo em que dizem defender liberdade de expressão. Então, poxa, mas espera aí, como é que defende liberdade de expressão, mas quer cancelar todo mundo? Claro que existem discursos que realmente têm que ser combatidos. Por exemplo, eu não aceito discurso nazista perto de mim, né? Tanto no, digamos assim, presencial como virtual, ou discursos que realmente sejam preconceituosos. O problema é que aí certos grupos querem colocar tudo é preconceito, tudo é racismo, tudo é homofobia, tudo é isso, tudo é aquilo. E quando tudo é aquilo, na verdade nada se torna aquilo. Então, e banaliza, acaba banalizando temas banaliza, que são caros. Aí acaba ofuscando a luta de verdade ali, a luta real contra os preconceitos, porque começa a colocar tanta coisinha ali, tanta picuinha que banaliza e acaba escondendo a real luta, né? Que talvez a gente voltaria para o não Sócrates, porque todo mundo atribui aquela frase, conheça-te a ti mesmo, a ele, mas você já me disse que não é, né? O verdadeiro autor dessa frase é Tales de Mileto já dizia isso antes do Sócrates. Já dizia isso. E eu acho que quando a gente não entende o outro, não entende que o mundo é plural, não entende que
dentro de um ser humano, dentro do meu irmão, da minha irmã, da minha mãe, existe um mundo dentro. Enquanto eu não tiver essa percepção mínima, eu vou bater com a cabeça na parede, porque eu acho que as pessoas e nós, né, quando eu falo as pessoas, todos nós temos na nossa essência humana preconceito, a gente tende a repulsar aquilo que nos é diferente, aquilo que não casa-se muito com o que a gente quer e deseja. Mas a gente tem que aprender de alguma forma ou de outra, a perceber que o mundo é plural, porque a pluralidade está presente, basta só não ver quem não quer. E vai sofrer aquele que recusar isso, né? Exato. E... Uma coisa que eu... Perdão, pode falar. Não, pode tocar adiante, vai. Eu lembrei do Marcelo Adnet e do Felipe Neto, ambos deram recentes entrevistas no Roda Viva, que agora parece que voltou a ser Roda Viva mesmo, porque teve uma época que estava sendo Roda Morta, mas agora eu tô achando que a Roda Viva voltou a ser viva. Você sabe, né? Entendedores entenderão. Agora a roda parece que voltou a ser viva. E com a Vera Magalhães, que é uma jornalista que eu já tive as minhas críticas, mas que agora estou revendo. Olha que beleza a gente poder rever, né? Poder desculpar o outro e a si mesmo. Eu acho que ela está tendo uma ótima postura no Roda Viva, né? Enfim, que bom a gente acreditar ainda na gente e no outro. Mas aí o Marcelo Adnet e o Felipe Neto disseram sobre a cultura do cancelamento, sobre essa intolerância, algo que é bem interessante. Disseram que quando eles vão falar alguma coisa e que atinge um grupo extremista que é contra eles, eles dizem que esses grupos são os que mais dão visibilidade para o que eles vão fazer. Porque eles se mobilizam tanto, eles dão tanta atenção que todo mundo fica sabendo daquela live, daquilo que eles iam falar. Eles brincaram de uma forma meio semelhante, que os opostos deles acabam dando maior ibope do que os simpatizantes. Ou seja, talvez aquilo que eu negue, finalizando, talvez seja aquilo que talvez faça muita parte de quem eu sou, né? Eu tenho aí uma identidade às avessas ou alguma coisa recalcada. Lembra aquela frase, falem bem ou falem mal, mas falem de mim, né? Então, a pessoa está em evidência. E eu, particularmente, quando eu não gosto de alguém, né, por exemplo, até de algum personagem histórico, alguma coisa assim, eu não falo dele, pronto. Né? Ou falo pouco, para não ficar dando ibope também, né? E hoje em dia, infelizmente, tem acontecido muito isso nas brigas aí, né? Eu nem chamo de debate, não, eu chamo de briga, né, Gustavo, só para não gerar uma interpretação errada minha e dos nossos espectadores, quando você disse que você não quando tem algum personagem histórico que você não gosta, às vezes você não fala sobre ele, isso creio eu que não se estende, por exemplo, Hitler, ninguém gosta, mas tem que falar. Eu gostaria de fazer essa ponderação, você concorda com isso, né? Isso, concordo, eu acho que eu reexpressando aí, né? Realmente, eu falo assim, alguém vivo, alguém vivo que está digamos assim, que é a pessoa do momento, vamos dizer assim, né? Que está na cena agora. Se eu não vou muito com a cara dela, eu não falo dela, ou falo pouco. Mas, lógico, personagens históricos, né, que já morreram, ou que tiveram realmente uma grande importância na história, tanto de forma positiva como negativa, aí sim, aí tem que falar, né? Para não deixar a sociedade... Exatamente. Agora, discutir essas fumaças, por exemplo, isso sim, né? Na sua resposta você deixou bem claro agora. O que a gente deve ignorar é exatamente esses discursos de chaminés, né, que querem abafar o que de verdade é caro para a sociedade, que são temas como
fome, desigualdade social, educação, saúde, né? Mas a gente quer ficar falando aí de outros assuntos que são importantes, mas que acaba virando discursos de puramente valores, para tirar o foco, né? Porque algumas pessoas que possam nos ouvir podem pensar que a gente esteja falando, então quer dizer que falar sobre machismo, sobre homofobia, e várias outras intolerâncias é discutir fumaça? Não, não é. Tem que ser discutido. Mas não pode virar algo demagogo. É isso que nós estamos querendo dizer, né? Por exemplo, assim, a gente não pode ficar focando muito em cortina de fumaça que esconde aquilo que realmente importa discutir. Eu lembro que teve aí, acho que foi no começo do ano, se eu não me engano, que a grande mobilização da semana foi em torno de um erro de português do juiz Sérgio Moro. Aí as redes sociais ficaram discutindo aquilo, criticando aquilo a semana inteira. Mas enquanto isso, coisas mais importantes, ou coisas realmente importantes, que estavam acontecendo e precisavam ser discutidas, ninguém estava vendo, né? Então, e é disso que eu estou falando realmente, né? Quando, por exemplo, tem personagens históricos que estão aí na cena agora, né? Vamos dizer assim, o cara do momento. E aí todo mundo está discutindo uma frase que ele falou lá, que ficou meio fora de contexto. Enquanto isso, tem coisas muito mais... Você me fez lembrar de quando as pessoas ficaram uma semana ou mais falando do vestido da segunda posse da presidente Dilma Rousseff, que se parecia com um cobertor de botijão de gás. Gente, que ridículo! Discutir o vestido de uma presidente. Vamos discutir sobre os atos da presidente, não do vestido dela, né? Isso, exato. Aí todo mundo Que por sinal, a cortina de fumaça foi tão grande que foi parar nas mãos de uma estilista, a Glória Calil, que disse que ela estava dentro da moda, naquilo que os estilistas consideram moda. Quer dizer, a cortina de fumaça não estava embasada no mundo da estética, da moda, né? Quer dizer, era só a cortina de fumaça mesmo. Tem cortinas de fumaça que tem gente que coloca de propósito. Por exemplo, um determinado político falou um negócio lá. Aí, enquanto tá todo mundo criticando o que ele falou, fazendo exegese, né, para analisar o que ele falou, o cara tá pintando e bordando por baixo do tapete. Tá pintando e bordando em cima do povo, né? Então, muitas vezes a pessoa ela planta a cortina de fumaça justamente para distrair a sociedade enquanto ela pode fazer o que quer. A figura política fala algo absurdo, propositadamente, para que na surdina haja uma votação, por exemplo, para afrouxar a fiscalização, por exemplo, em se tratando do desmatamento da Amazônia. É isso. Isso, você me lembrou, até você está dando como exemplo, mas houve um episódio assim esse ano, que até todo mundo comentou daquela reunião ministerial lá do presidente. Verdade. E tal, que falou um monte de palavrão. Aí, enquanto todo mundo comentava, aí todo mundo comenta, nossa, mas o presidente falou muito palavrão e tal. Mas ninguém está pensando, por exemplo, o que o governo está fazendo para os pequenos, né? Se está fazendo alguma coisa para os pequenos empresários durante essa pandemia. Né? E isso é uma questão mais importante do que o presidente falar palavrão. Ou, na mesma reunião... Os palavrões do presidente é o de menos. Né? Quando ele não dirige para alguém, né? Fazendo essa ressalva. Né? Quando ele não dirige para alguém, é o de menos. Ou então, na mesma reunião, o ministro do Meio Ambiente chegou a falar que vamos aproveitar enquanto está todo mundo vendo notícia de pandemia e vamos passar a boiada nas leis ambientais. Então,
Isso é que realmente tinha que ser levado a sério. Exatamente, né? Exatamente. Mas todo mundo alguns palavrão. Nossa, que grande coisa que vai mudar o Brasil, isso, né? Exato, exato. Gustavo, para nós terminarmos com chave de ouro esse nosso bate-papo, tem uma frase histórica que serve aí para todos nós, é uma frase que eu deixei por último, para que nós dois possamos falar um pouco sobre ela e que os nossos espectadores tenham essa frase como chave de ouro. Uma frase que todo mundo conhece, mas que é sempre muito bom a gente ouvi-la sempre, que diz assim: eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. Está no Evangelho de João, uma frase dita por Jesus Cristo. Isso. Comente a frase. João capítulo 3, verso 34. Essa, independente de ter ou não uma religião, de acreditar ou não em um Deus, né, acredito que a humanidade seria muito melhor se realmente cultivasse amor, bondade, né? Aquela bondade que a Anne Frank acreditava, né? A bondade humana. Né? Independente, né, dessas questões, realmente essa frase é muito certeira e muito verdadeira, né? Que realmente possamos... É a solução, né? Hã? Talvez não, o amor é a solução para todos os males, né? Eu lembro que uma psicóloga uma vez me disse que, acho que respaldado em algum conceito freudiano ou lacaniano, que quando a pessoa está odiando alguém é porque ela está recalcando o amor, é o recalque do amor. Então, nesse dia do historiador, não vamos recalcar a nossa capacidade de amar, né? Não vamos ter vergonha de elogiar, vergonha de dizer sobre coisas do coração, porque me parece que às vezes as pessoas são fracas para amar, porque parece muito mais conveniente eu me mostrar forte, me mostrar duro, quando na verdade a gente sabe que todos nós temos aí nós somos frágeis, o ser humano é um ser fraquinho, né? Qualquer hora a gente pode quebrar, basta, ninguém sabe que dia que vai ter um câncer, que dia que vai ter, enfim, sei lá, ninguém sabe até quando vai viver, né? Então, não custa nada tentar amar, né? Verdade. Eu até mesmo pensando digamos assim, no trabalho do historiador em querer debater temas que às vezes a sociedade quer esquecer, ou então nos debates políticos, tal, também cabe aí colocar amor, né? Eu até estou pensando, enquanto você fala aí, eu estou pensando aqui que se a gente coloca amor nos debates, nas discussões, esse amor ele se transforma em 3 coisas que andam muito em falta hoje: educação, respeito e civilidade, né? São frutos do amor que a gente coloca no meio das nossas discussões, no meio das nossas relações humanas, né? E vem fazendo muita falta. A gente olha... Civilidade, essa palavra que você acabou de dizer, civilidade. Como que hoje é difícil a gente pensar assim, nossa, eu quero conversar com alguém que pensa diferente de mim. Aí você pensa em alguém, mas só que aquela pessoa ela não é civilizada, ela fala muito palavrão, ela vai gritar. Aí você fala, gente, mas será que eu vou dar conta de conversar com uma pessoa que fala muito palavrão, que vai gritar comigo? A civilidade, né? Isso, a pessoa que não aceita o contraditório, né? Ou não respeita o contraditório. É muito difícil você conversar com gente assim. E até penso o seguinte, que gente que é desse jeito sofre muito, porque por mais que ela queira viver dentro de uma bolha, por mais que ela queira viver dentro da casinha, a realidade do mundo de hoje obriga as pessoas a saírem da bolha e a pensar fora da casinha. Então, gente que ainda quer ficar só na casinha, ou só, usando uma expressão até religiosa, pregar para convertidos, né? Ou seja, você vai falar com... Você vai falar só com quem concorda com você.
É difícil uma pessoa dessa viver no mundo de hoje. Então, e claro, eu penso o seguinte: respeitar não é o mesmo que aceitar e concordar. Eu posso, né, por exemplo, temos ideias diferentes, posso não concordar com a sua, mas ainda assim, eu tenho que respeitar, eu tenho que ter educação e eu tenho que ter civilidade para lidar com o contraditório, com aquilo que me confronta no debate de ideias, né? Isso é o que nos torna humanos, né? Falar de civilidade não é nenhum discurso de, se a gente fosse pensar em termos pejorativos e de rotular, de pessoas que querem se passar como boas ou politicamente corretas. Não tem nada a ver com isso. Não tem como a gente conviver em sociedade se a gente não se esforçar por manter uma harmonia mínima. A gente não vai entender um ao outro. Isso tem que ser uma regra básica. A gente só consegue coisas dos nossos pais na infância quando a gente consegue negociar, né? As pessoas perderam essa noção de negociação, de relação, de gestão pessoal, né? Isso é muito fundamental. Professor Gustavo Shoas Guimarães, mais uma vez representando aqui todos os historiadores que porventura vão nos ver, que porventura estejam nos vendo, todos aqueles que gostam de história. O meu muito obrigado, foi muito bom bater um papo com você. E eu gostaria que você encerrasse a entrevista dizendo aí coisas que a história agora te inspire. Bom, primeiro, né, obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de participar do Fala com Farney, né? Sempre bom, né? Sempre bom conversar com gente inteligente, com gente que tem educação, civilidade e respeito. É bom demais. Então, eu gosto demais de conversar com você, Farney. É ótimo. E aos que nos assistem, né, o que eu tenho a dizer? Busque, sabe, tenha curiosidade, procure aprender com o passado aquilo que pode lhe ser útil no presente. E não só útil no sentido de aplicar no dia a dia, mas útil no sentido de pensamentos que te levem a refletir sobre a vida, né, o processo de autoconhecimento. Use a história para isso também. Use o passado como. Aliás, estudar o passado tem essa função primordial, que é nos ajudar a compreender o presente. Então, se você traz isso para a sua vida pessoal, tenho certeza que só vai ter ganhos, não se arrependerá. Mesmo se isso te confrontar, se isso te fizer, às vezes, ficar meio grilado com alguma coisa, mas no final você não se arrepende. Exatamente, fica a dica. Muito obrigado e a minha admiração por você, pela sua história e pela sua capacidade de inspirar alunos e pessoas a conhecer, a gostar do conhecimento. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado a você. Tchau, tchau.